Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Soaf, estamos na nossa 108ª edição do podcast aqui da Casa do Futebol de Seleções, para você saber tudo sobre eliminatórias de Copa do Mundo, acompanhar toda essa jornada até a América do Norte, saber como que as seleções vão chegar até lá, para você não ser pego de surpresa, para você falar, nossa, mas da onde surgiu a seleção? Existia esse país? Qual foi o trajeto? A gente está aqui para esclarecer para você, para levar a você a melhor informação, a melhor análise, tudo que você precisa saber. E hoje, sobre eliminatórias da Oceania. Já tínhamos a fase preliminar no mês passado, agora entra todo mundo, e agora todo mundo com os olhos nela. A vaga inédita na Copa do Mundo para o continente. Mas antes de começar o nosso debate, apresentar quem está aqui comigo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Lá a gente tem material diário, todos os dias a gente posta alguma coisinha lá para você sobre o futebol de seleções, uma notícia, uma atualização, enfim, novidades sobre o nosso futebol de seleções. Por aí também convido você a se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver acompanhando esse podcast, para você ficar ligado quando a gente subir vídeo, quando a gente subir outros podcasts. Se você ainda não conferiu, tem podcast sobre a seleção brasileira, sobre eliminatórias sul-americanas. Depois desse aqui na lista, ainda vai ter eliminatórias asiáticas, então deixa ligado a inscrição, o sininho, enfim, também deixa o like, comente, compartilhe esse vídeo, leve o Conte Verde até mais pessoas. E se você puder nos apoiar, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho, fazer um trabalho cada vez mais estruturado, com mais respeito e mais cedo para você e, óbvio, conseguindo chegar o mais longe possível. Olha, tia Maquinha está aqui comigo, Bernardo Oliveira, nosso De Oliva. Bernardo, chegou a hora e vai começar a fase de grupos da eliminatórias da Oceania. 3 seleções já ficaram pelo caminho. Agora a gente vai ter aí 3 rodadas para decidir quem vai seguir vivo nesse sonho de chegar até a grande final, até a Copa do Mundo. Seja bem-vindo e vamos aquecer os motores, como já diria o outro. Obrigado, Soaf. Mais uma vez o prazer estar aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem está nos ouvindo, seja qual hora for. Mais uma vez voltando para falar sobre esse cenário de Oceania, né? E a gente aqui como setorista do Conte Verde nessa parte do mundo, para poder falar um pouquinho sobre esse futebol de seleções. Como você falou, agora é a hora da verdade, né? Vai, enfim, começar a fase final das eliminatórias, né? As 8 seleções buscando esse sonho de ir para a Copa do Mundo. Bom a gente poder estar aqui para falar um pouquinho sobre cada seleção e também apontarmos, né, quem são os favoritos nessa largada inicial pelo sonho do Mundial daqui a 2 anos. Pois é, muita gente já tem seu favorito aí na Oceania, a gente já sabe qual é, já suspeita qual é, a gente também vai falar sobre isso, mas vamos começar passando o formato pessoal. Então, a gente teve a fase preliminar, que foi disputada entre Samoa Americana, Tonga e Ilhas Cook. A Samoa acabou passando, né, chegando até essa fase de grupos, venceu a Samoa Americana e depois venceu o Tonga na decisão. E agora nós teremos uma fase de grupos com 8 seleções. 2 grupos de 4 seleções, 3 rodadas. Uma rodada vai ser disputada na data FIFA de outubro, 2 na data FIFA de novembro. Quem avançar, os 2 melhores de cada grupo vão disputar a semifinal e quem passar a final lá no mês de março. O campeão, né, o vencedor das eliminatórias vai direto para a Copa do Mundo, o vice vai para a repescagem. Então vamos passar os grupos aqui para vocês mais uma vez. No grupo A, a gente tem Fiji, Ilha Salomão, Nova Caledônia e Papua Nova Guiné. No grupo B, Nova Zelândia, Samoa, Tahiti e Vanuatu. Bernardo, tirando a Nova Caledônia, né, ou incluindo a Nova Caledônia, uma reedição, basicamente, da Copa das Nações da Oceania. A gente até citou aqui várias vezes que desde quando a Austrália saiu da Oceania, nunca tinha rolado eliminatórias separado da Copa das Nações, era sempre uma coisa só. A fase final das eliminatórias era basicamente uma continuação da fase de grupos da Copa das Nações da Oceania, justamente por isso, porque são as mesmas seleções. O que você acha que pode haver de diferente? A gente pode até ver os grupos mais diferentes, a gente lembra que dos confrontos que rolaram na Copa das Nações, se eu não estou enganado, a gente só teve Fiji e Papua Nova Guiné, estou falando de fase de grupos, né? Porque, por exemplo, Nova Zelândia e Vanuatu, que foi a final, as 2 seleções estão na mesma chave, mas de resto foram seleções que não estiveram exatamente na mesma chave, né? Seleções, teve Nova Zelândia e Vanuatu, agora eu me lembrei na fase de grupos também, então são 2 confrontos apenas. Então, o que dá para esperar, além, claro, do retorno da Nova Caledônia, que tinha ficado de fora da competição por conta de protestos do seu país?
Salaf, pensando nesse grupo, como você falou, o principal ponto é o retorno da Nova Caledônia, que não disputou a Copa das Nações da Oceania, o que foi até uma frustração para nós, né, que queríamos acompanhar a seleção. Como você falou, por conta dos protestos de separatistas, né, em relação à relação da Nova Caledônia com a França, né, e com isso a Nova Caledônia ficou de fora e agora retorna. Pensando nesse grupo, eu acho que Fiji sai um pouco na frente, em relação a Ilha Salomão, a Nova Caledônia e a Papua Nova Guiné, por dois motivos. Primeiro, pelo ritmo de jogo que a seleção teve, que a seleção tem. Segundo, pelo futebol que conseguiu apresentar na Copa das Nações da Oceania, e querendo ou não, isso é um ponto importante. A Papua Nova Guiné acabou ficando um pouquinho para trás, né? Terminou ali eliminada na primeira fase. Ilha Salomão também ficou um pouco para trás, naquele grupo que nós acompanhamos, né? Com Vanuatu e com Nova Zelândia, porque teve ali uma troca de treinador. E um tempo muito pequeno, né, para o Jacob Molle poder aplicar as suas ideias na equipe. E agora Ilha Salomão chega, mais uma vez com o novo treinador, né, agora com o Josh Smith. Então isso pode acabar prejudicando mais uma vez Ilha Salomão, pelo menos nesse início de eliminatório, nessa primeira janela de jogos, vamos dizer assim, porque evidentemente o treinador vai precisar de tempo para poder aplicar as suas ideias. E se isso afetou a equipe na Copa das Nações da Oceania, pode ser que isso afete mais uma vez a seleção das Ilhas Salomão nesse início de eliminatórias, e pode ser até algo que possa beneficiar os seus adversários. Então, acho que nesse grupo, Fiji sai um pouquinho na frente nesse início, né? Ilha Salomão, claro que deposita toda a sua esperança no Rafael Leao, que a gente já conhece, né? O atacante que joga no Adelaide City da Austrália, e que pela seleção tem um papel muito importante, né? Ele tem 11 gols em 16 jogos, mas eu acho que esse desentrosamento, mas principalmente essa mudança repentina de treinador das Ilhas Salomão, pode prejudicar a equipe. Foi algo que a gente também alertou lá atrás na Copa das Nações da Oceania, e ao invés de dar continuidade, né, de dar um voto de confiança ao Jacob Molle, por mais que a seleção não tenha se apresentado bem, principalmente no jogo contra Vanuatu, que era o jogo-chave para conseguir a classificação, então a Federação de Futebol, né, o grupo que comanda, né, o futebol Ilha Salomão, decidiu mais uma vez por essa troca. Então isso pode acabar prejudicando a equipe. A seleção de Fiji chega com seus principais destaques, né, com o Roy Krishna sendo o grande artilheiro, o Thomas Dunn, que a gente também elogiou bastante, acompanhou, fez uma boa Copa das Nações da Oceania, embora naquele jogo contra Vanuatu na semifinal tenha sido anulado pela boa marcação da seleção de Vanuatu, ainda assim é um jogador que pode fazer a diferença. A Nova Caledônia também fica um pouco para trás por conta também desse ritmo, porque já está há muito tempo sem jogar. E esse ritmo de jogo e entrosamento dos jogadores, ou melhor, essa falta de ritmo de jogo e de entrosamento, pode também fazer a diferença em relação aos adversários. É algo também que pode prejudicar a Nova Caledônia nesse início. E a Papua Nova Guiné precisa primeiro se provar, né? Mostrar um futebol bem diferente daquele que mostrou na Copa das Nações da Oceania, para começar a, quem sabe, pensar em chegar entre os dois primeiros. Mas acho que nesse grupo, pelo menos nesse início, Fiji deve levar uma certa vantagem, e aí você tem ali num segundo plano Ilha Salomão e Nova Caledônia brigando, né? E logo nessa primeira rodada já tem um jogo muito importante, que é entre Fiji e Ilha Salomão, né? O jogo vai ser lá no Estádio Nacional de Fiji, que é uma partida para a Ilha Salomão muito importante, porque pega a seleção que, em tese, chega mais preparada nesse grupo A, que é a seleção de Fiji, e tem logo um jogo-chave na sua estreia para tentar mostrar o seu futebol, quem sabe até vencer e largar na frente, num grupo que vai ser muito difícil, com 4 seleções em momentos bem diferentes. A Papua Nova Guiné precisando melhorar o seu futebol em relação àquele que mostrou na Copa, a Nova Caledônia há muito tempo sem jogar, e com isso já é uma desvantagem importante em relação aos seus adversários. A seleção de Ilha Salomão, que chega com um treinador diferente, em pouco tempo já trocou de novo o seu comando técnico, e a seleção de Fiji, que chega um pouco melhor, por já ter um trabalho de mais longo prazo, mas também em relação ao bom futebol que apresentou no torneio de meses atrás. Pois é, passando até assim, nessa questão desses grupos, dessas chaves, é interessante olhar isso mesmo. A gente só para situar, né, para o ouvinte, esses grupos serão regionalizados, ou seja, cada rodada vai acontecer num país. A primeira, no caso, e depois a segunda e terceira. No caso do grupo A, a gente vai ter os jogos todos em Fiji. Então, Nova Caledônia e Papua Nova Guiné abrem essa fase no dia 10 de outubro, 1 da manhã aqui no Norte do Brasil, e depois às 4 da manhã tem Ilha Salomão e Fiji. É curioso falar desse duelo entre Ilha Salomão e Fiji, porque ele aconteceu recentemente, na última data FIFA. A gente teve um triangular em Fiji mesmo, envolvendo Fiji, Ilha Salomão e Hong Kong, e nesse caso o Fiji acabou ganhando a Ilha Salomão por 1-0, com gol de pênalti já na reta final da partida. Foi um jogo mais equilibrado. Você falou do Josh Smith, acho que uma diferença em relação ao Jacob Molle, acho que é justamente uma rodagem maior do Josh Smith, ele que já teve passagens pelo Adelaide City, pelo Adelaide Cobras, pelo Central Coast Marines, ou seja, já trabalhou em alguns times da Austrália, um cara que
né, tem esse preparo aí. O Giacomelli é um cara muito local, e a gente até falando, a gente vai falar daqui a pouco de Vanuatu, mas a gente até falando com o Juliano Schmeling, a gente percebeu isso, né? O quanto essa visão ampla, né, de fora a gente consegue ver, né, um cara que vem de fora, um cara que tem ideias maiores, pode trazer um cenário da Oceania. Não é menosprezando os profissionais locais, mas a gente viu a diferença que fez a chegada do Juliano Schmeling com toda a sua bagagem do Brasil, até mesmo de Nova Zelândia, do futsal, para a seleção de Vanuatu. Eu acho que isso pode acontecer aqui com o Josh Smith na direção do mão. É uma realidade diferente, é uma realidade mais, não digo profissional, mas mais próxima daquilo que a seleção vivenciou nos últimos anos com o Felipe Verarango. E falando do Felipe Verarango, ele que assumiu a Papua Nova Guiné nesse tempo, né? Papua Nova Guiné que, como a gente falou, não mandou muito bem na Copa das Nações da Oceania, trouxe o Felipe Verarango como treinador. Isso pode ser um novo fator, né? Um fator diferencial aí para a seleção papuense, que foi vice-campeã em 2016. A gente viu que muitos jogadores permaneceram, né? Não houve uma troca de geração, uma renovação ao certo no time, mas a gente pode haver um fator diferencial aí com essa chegada do Felipe Verarango. E falando da Nova Caledônia, que tem essa questão de ritmo de jogo, eles já estão trabalhando aí há um tempo nessa tentativa de manter, né? A Nova Caledônia fez um mês aí de trabalho, né, com amistosos, preparativos, enfim, justamente para essas partidas, para essa partida contra a Papua Nova Guiné, e depois para depois seguir a caminhada em novembro. Então eles venceram o Tigre Sport por 2-1, o Magenta, que é um dos grandes times da região, por 8-2, o Horizon Pato por 3-2 e empataram em 2-2 com o Higiene Sport. O Higiene é uma equipe que recentemente, né, para quem acompanha o Mundial de Clubes, esteve no Mundial, né, de Clubes da FIFA, foi o campeão da UFC Champions League. E, inclusive, a gente está gravando esse podcast no dia 3 de outubro, na noite do dia 3 de outubro, e a Papua Nova Guiné, agora dia 4, né, já é dia 4 lá, vai jogar contra o time do Gaika. Ou seja, há uma preparação da Papua Nova Guiné para chegar com ritmo nessas partidas, da Papua Nova Guiné, perdão, Nova Caledônia, para chegar com ritmo nessas partidas, justamente que perdeu. Mas eu queria, Bernardo, o que você espera com o Felipe Verarango? Acho que na Papua Nova Guiné, acho que é um atrativo importante, e até falou sobre isso quando ele deixa de Salomão, né, que ele saiu metendo a lenha, falando mal do continente, falando que é difícil demais trabalhar, e aí ele volta, permanece na região. Você acha que isso pode dar uma nova cara justamente pelo fato dele ter feito um bom trabalho, podemos dizer assim, nos anos que esteve à frente da Zé Salomão, né, conseguiu chegar até a final da última qualificatória, né, quando a Zé Salomão perdeu para a Nova Zelândia lá antes da Copa de 2022. O que você vê que ele pode trazer para a seleção da Papua Nova Guiné? Zalaf, sem dúvida que o conhecimento que ele já tem desse ambiente, digamos assim, do futebol da Oceania, pode auxiliar a Papua Nova Guiné. Mas, principalmente, como a Papua Nova Guiné precisa melhorar o seu desempenho em relação à Copa das Nações da Oceania, a gente vai usar isso como principal referência, porque foi o último grande torneio, né, que aconteceu e que nós dois acompanhamos e vimos o quanto que a Papua Nova Guiné deixou um pouco a desejar. Evidentemente que o conhecimento dele em relação a essas seleções é um cara mais ambientado, sabe como essas seleções jogam, então pode ser um trunfo muito importante para a seleção da Papua Nova Guiné, por mais que seja, na minha opinião, uma seleção que fica um pouco mais para trás em relação às outras no grupo, em relação à qualidade técnica, né, coletiva dos seus jogadores. Então aí vai entrar o trabalho do treinador, que é muito importante. Como foi o Juliano Schmeling na Copa das Nações da Oceania, que levou a seleção de Vanuatu até a final, uma posição que a gente nem sequer esperava, e Vanuatu mostrou ser um time muito bem organizado, e o Felipe Verarango pode fazer a mesma coisa na seleção da Papua Nova Guiné, por mais que seja, como eu falei, uma seleção um pouco mais limitada. E apenas falando sobre a Nova Caledônia, para não deixar passar, né, antes da gente tratar do outro grupo, a Nova Caledônia tem, se tem a desvantagem de estar há muito tempo sem jogar, como a gente falou, não disputou a Copa das Nações da Oceania devido aos conflitos dentro do seu território em relação à França, tem a vantagem de ser um treinador já com mais tempo, né? O Johan Sidaner, que é o francês que comanda a seleção da Nova Caledônia, já está na Nova Caledônia desde 2022, então pode ser uma vantagem para a seleção, né? O treinador que já está um pouco mais de tempo, então já teve um pouco mais de tempo, por mais que não tenha tido jogo, teve mais tempo para aplicar as suas ideias nessa equipe, e a grande esperança no ataque do Georges Gop-Fenepes, né, de 35 anos, que é um dos principais artilheiros dessa seleção, já veterano, né, joga no Saint-Hilaire da França, e tem 15 gols em 21 jogos pela seleção, uma média de gols muito importante. Pode ser a principal esperança para essa seleção da Nova Caledônia, que também vai precisar se superar, né? Chegando já com ritmo de jogo bem atrás dos seus adversários,
por conta, né, dos conflitos que aconteceram no seu país. E você também tem vindo da França o César Zeola, que é o capitão, né, com o maior número de jogos na história da seleção da Nova Caledônia. Então é um cara que também tem toda a sua história construída no futebol francês. Ele joga no Chauvigny e pode ser um diferencial, né? Eu estava até lendo agora a entrevista do Felipe Verarango no site da UFC. Ele dá, assim, a responsabilidade para a Nova Caledônia. Fala, óbvio que eles são mais fortes, o time é deles, né? A gente sabe da força que tem o futebol da Nova Caledônia, principalmente de clubes. O Felipe Verarango tá ali. E ele tá apostando muito no fato da segunda rodada, da segunda ronda, ser na Papua Nova Guiné. E aí você estava falando do conhecimento, um desses jogos você contra Ilha Salomão. Vai ser bem legal, mas vamos ver. Vamos aguardar o que vai acontecer na semana que vem, a gente projeta o que acontece na próxima semana, mas vai ser curioso para ver esse reencontro, né, entre o Felipe Verarango e a Ilha Salomão, mas assim como vai ser legal, vai o reencontro que Fiji e a Ilha Salomão. Inclusive, você falou do Thomas Dan, para quem não conferiu, vai lá nas redes sociais do Ponte Verde, o Elcio Vai Júnior, nosso analista, fez um material especial sobre as principais características desse jovem meia da seleção do Fiji, né, tem apenas 21 anos, já chamou a atenção quando o Fiji disputou o Mundial Sub-20 há 2 anos atrás, lá na Argentina, e agora chegando à seleção principal, jogando muito bem na Copa das Nações e agora nas eliminatórias. Vamos para o grupo B, Bernardo Oliveira, grupo B, que tem Nova Zelândia, Samoa, Tahiti e Vanuatu. Vamos começar pela semifinal, né, que vai acontecer logo na primeira rodada, na quinta-feira aqui no Brasil, às 11 horas da noite, já é sexta-feira lá em Vanuatu, onde vão acontecer as partidas nos Freshwater Stadium. Quem acompanhou a Copa das Nações da Oceania se habituou com o Freshwater Stadium. Nova Zelândia completinha, né? Tá todo mundo ali, Chris Wood, Ben Wade, né? Todos os jogadores que a gente acostumou a ver, tanto que estiveram na Copa das Nações da Oceania, tanto estiveram fora. É a principal seleção. O Tahiti, querendo ou não, né, foi uma das grandes surpresas. Até acho que a gente esperava o Tahiti terminar na terceira colocação como terminou. O Tahiti venceu o Fiji na disputa de terceiro lugar. Obviamente é complicado o jogo contra a Nova Zelândia na semifinal, mas como que você vê, né? O Tahiti que manteve o trabalho, né, manteve o seu projeto, não demitiu o treinador, né, segue com o mesmo comando que teve ao longo da Copa das Nações da Oceania. E a Nova Zelândia, que chega com esse elenco completo, como a gente esperava, né? Teve os amistosos recentemente, perdeu para o México por 3-0, empatou com os Estados Unidos em 1-1, chega aí para ser essa grande força, para conseguir essa vaga inédita, né, direta para as eliminatórias da Copa do Mundo. Enfrenta o Tahiti do Samuel Garcia, que vai reencontrar a Nova Zelândia após a semifinal. O que você espera desse confronto e dessas duas seleções nessa fase de grupos eliminatórias da Copa, Bernardo Oliveira? Acho que todos nós concordamos, né, nós dois e quem nos ouve, que a Nova Zelândia é a franca favorita nesse grupo para passar em primeiro, né, e conquistar a classificação para a fase final das eliminatórias. Então é claro que a Nova Zelândia chega com favoritismo em relação ao Tahiti, e o Tahiti que, como a gente falou, durante a Copa das Nações da Oceania até que deixou boa impressão em algumas partidas, principalmente na disputa de terceiro lugar, e aí entrou a estrela do terror, né, ou terral, enfim, como quiserem chamar, que foi o principal jogador da equipe durante a competição, marcando gol de falta, enfim. Naquela partida, né, ele foi muito importante, mas enfrenta uma Nova Zelândia, como você falou, com um time um pouquinho diferente em relação àquele que disputou a Copa das Nações da Oceania, por mais que alguns destaques da seleção que foram bem na Copa das Nações retornam agora, como o Ben Old, o Ben Wayne, o Kakassi, né, o Barbarouses. Esses 4 para mim foram os principais jogadores, né, da equipe durante a competição, a Copa das Nações da Oceania, e agora retornam para a seleção. Além do Chris Wood, querendo ou não, faz muita diferença. Ele que começou muito bem a temporada pelo Nottingham Forest, né, jogando a Premier League, já tem 3 gols em 6 jogos, né, ou seja, 1 gol a cada 2 partidas. Para um centroavante é uma boa média, e a gente sabe que o Chris Wood, dentro desse cenário de futebol de Oceania, faz muita diferença para a Nova Zelândia, porque é um jogador que precisa de poucas chances, né, para converter em gol, e isso ajuda muito, né, o time dos All Whites. Ainda assim, tem outros jogadores importantes, né, que vão jogar essa data FIFA. O Boxall, né, o zagueiro que já é titular há muito tempo na MLS, jogando no Minnesota United, um jogador que chega com ritmo de jogo, um jogador que agrega bastante a essa seleção, assim como o Rogerson, né, o atacante, aliás, né, que joga na ponta direita, que também já tem uma trajetória, então, e tem uma boa média de gols, inclusive, apesar de ser um ponta, não é o centroavante, mas tem uma boa média de gols em relação às partidas que ele tem pela seleção. A gente sabe que o Kakassi mesmo, né, que já joga 4 anos no futebol italiano, joga na Empoli. Então é uma seleção muito rodada e de qualidade. E evidentemente que contra o Tahiti, a Nova Zelândia tem tudo para estrear com vitória, eu diria até uma vitória tranquila. Acho que o Tahiti briga ali por uma segunda vaga, já adiantando aqui, né? A gente vai falar ainda do outro confronto. Mas acho que o Tahiti briga ali por uma segunda vaga no grupo. Acho que a primeira vaga não deve sair da Nova Zelândia. E o Tahiti briga ali com o Vanuatu, né? Acho que a Samoa fica um pouquinho atrás.
tendo em vista aquilo que nós vimos na pré-eliminatória, né, que foi, né, disputada com o Tonga e com o Ilhas Cook, mas principalmente também em relação ao que nós vimos na Copa das Nações da Oceania. Resumindo, acho que a Nova Zelândia vence o Tahiti logo nesse jogo de estreia, tem tudo para terminar em primeiro. O Tahiti fica ali num segundo plano, brigando ali pela segunda vaga para a fase final. Falando do Samuel Garcia, também tem entrevista dele no site da Confederação da Oceania, e ele fala, né, que é um jogo muito mais para o Tahiti saber aonde eles estão no cenário local. Eu acho que já também projetando essa possível briga com o Vanuatu. Qual o nível que eles conseguem atingir? Ele também fala sobre essa semifinal, né, da Copa das Nações, na qual o Tahiti perdeu de 5-0, e ele ainda dá ali um pitaco, que eles não conseguiram ter posse de bola, e foi a realidade, né, Bernardo? A gente acompanhou essa partida aqui. O Tahiti não conseguia dar 3 passes na bola, o Tahiti não conseguia passar no meio de campo. Então ele falou que analisou muito isso para estar preparando. É uma coisa que até não falei no começo, mas é muito interessante. A maioria das seleções já estão trabalhando ao longo dessa semana, né? Como a gente passou a Nova Caledônia para tirar esse atraso, já está um mês fazendo jogos, se preparando. As demais, desde semana passada, como eu falei, está aqui, a gente está gravando esse podcast no dia 4 de outubro, em 3 para 4 de outubro, já na madrugada, a gente vê isso, né? Que várias seleções estão desde a última semana, né, já faz um tempo, algo que não é tão comum ver em futebol seleções, justamente porque é um ambiente semi-profissional, né? A maioria dos jogadores não são profissionais. Na Nova Zelândia é o contrário, né? A maioria absoluta é profissional. Então isso é um fator que pesa pra gente na hora de um confronto como esse. Mas o Samuel Garcia tá ansioso ali, né, nas declarações. Teve até, destaquei uma aqui, ó, que ele falou ali, ó, que no jogo que eles estudou bastante, que precisa ter mais intensidade e concentração, que eles têm chance. Tem que acreditar, né? O próprio Juliano já falou um pouco disso pra gente, que você faz um jogo perfeito e você consegue uma vitória como essas. Então vamos ver se o Tahiti consegue surpreender. E até acho interessante, Bernardo, a gente não comentou em relação ao Grupo A, as seleções do Grupo A devem estar todo mundo querendo fugir da segunda colocação. Então eu acho que o Grupo A vai ser muito intenso com relação a isso, só voltando um pouco, justamente porque a expectativa é que a Nova Zelândia termine o Grupo B na primeira colocação, e ninguém quer pegar a Nova Zelândia logo de cara. E aí eu vou entrar em Vanuatu. Por quê? Porque na entrevista que o Juliano Chimelli, treinador de Vanuatu, deu pra gente, ele falou que a expectativa dele era não enfrentar, não cruzar com a Nova Zelândia na próxima fase. Então ele estava torcendo muito para que o sorteio colocasse Vanuatu na mesma chave que a Nova Zelândia. E aí ele disputaria outra vaga com uma outra seleção. No caso, como a gente já falou, muito provavelmente a disputa vai ser com o Tahiti. E aconteceu. O Juliano Chimelli foi o felizardo da vez, conseguiu, vamos dizer, essa sorte de ter a Nova Zelândia no seu grupo, vai enfrentar a Nova Zelândia aí na fase de grupos, aí tudo bem, pode acontecer na reedição da final, vai que Vanuatu faz um jogo perfeito, mas de qualquer forma, o mais importante é que se Vanuatu passar, e até mesmo Tahiti, Samoa também pode comemorar esse fato, é que se passar você não cruza com a Nova Zelândia. Então, pelo menos, você indo para a semifinal, você sabe que você tem uma chance de um jogo equilibrado que pode te colocar no mínimo na repescagem. Né? Acho que essa é a visão de Vanuatu agora, que o Juliano tinha, e Vanuatu chega com essa responsabilidade de jogar em casa esse primeiro jogo, acho que vai ser muito importante. A presença do Brian Kaltak, que também é espetacular, acho que esse trabalho do Juliano Chimelli, ele até deixou claro que não era sempre que o Brian conseguia estar com a seleção, por conta dessa questão de não ser uma seleção profissional, do trabalho como todos os atletas serem amadores, exceto o Brian. E o Brian vestiu a camisa da seleção de vez agora em Vanuatu, né? A gente sabe o apelo que ele tem dentro do país, e até mesmo na última data FIFA, né, que a Vanuatu entrou em campo contra a seleção olímpica da Austrália, acabou tomando 2 goleadas, mas o Juliano mesmo fez questão, né, de falar que era para fazer teste com jogadores mais locais e tudo mais, conhecer os atletas. Lembrando, o Juliano assumiu faltando 15 dias, nem isso, né, 10 dias para começar a Copa das Nações, e não teve muita noção. Agora que ele conseguiu trabalhar, inclusive, para quem segue no Instagram, viu ele postando fotos. Achei muito legal as fotos dele com as famílias dos jogadores, assim, uma realidade muito simples, e um trabalho que, é espetacular. Eu gosto muito do trabalho do Juliano, um atuamento que seja um trabalho curto, e agora tem que ser esse desafio. Se a sorte sorriu para o Juliano, ele tem essa missão de conseguir essa vaga para não cruzar com a Nova Zelândia no ano que vem. E o caminho começa agora com a Samoa. A Samoa, até a gente projetou isso na fase preliminar, né, Bernardo? Vem num cenário diferente. Se na primeira fase ela tinha que impor o ritmo do jogo, ter mais jogada, criar chances, e talvez isso atrapalhou a partida da Samoa, agora vai ser o oposto. A Samoa vem para se defender quando está jogando contra-ataque, e talvez se sinta um pouco mais à vontade. Pois é, Saf, começando pela Samoa, como você disse, é uma mudança do comportamento da equipe, né?
Na fase inicial contra Tonga e Ilhas Cook, o time saiu um pouquinho mais para o jogo, né, e conseguiu construir a sua classificação, até com mais sofrimento do que deveria, digamos assim, principalmente naquele jogo final, quando já teve o gol já marcado na prorrogação, né, o gol marcado pelo Famatal, que deu a Samoa essa classificação, que tem até alguns bons nomes, até que me chamaram a atenção nessa pré-eliminatória, principalmente o Jarvis Vai, né, que joga como camisa 10, e o Salisbury também foi um jogador que me chamou a atenção, que joga como lateral esquerdo, um jogador que avança bastante, ajuda bem a equipe no ataque, foi também um jogador interessante. Enfrentando uma seleção de Vanuatu que chega, não vou dizer como a sensação do momento, mas que chega com muita moral, né, depois daquele vice-campeonato da Copa das Nações da Oceania, fazendo bons jogos. Mostrou-se uma seleção muito organizada taticamente, e aí, como você falou, vai também o convite para quem está nos ouvindo, que assista a entrevista que eu e Gabriel fizemos com o Juliano Chimelli, em que ele fala um pouco sobre isso, principalmente sobre a preparação mental dos jogadores, com pouco tempo que ele teve de trabalho, agora com um tempinho um pouquinho maior em relação às eliminatórias, tem agora um tempo maior de trabalho, então a expectativa é que a seleção de Vanuatu chegue ainda mais, não só preparada fisicamente, mas organizada dentro de campo. Claro que o Brian Kaltak, evidentemente que dá um plus a essa seleção, né, como diria o outro, dá um plus a mais, né, para essa equipe. Então tem tudo a seleção de Vanuatu para poder chegar com muita moral nesse confronto contra a Samoa, até não diria um certo favoritismo, mas com uma responsabilidade um pouco maior, até por jogar em casa, de ir para cima para conquistar a vitória, e a Samoa deve jogar dessa maneira. Até porque num grupo em que que Vanuatu, disputa com Samoa e com Tahiti a segunda vaga, já que a primeira vaga deve ser da Nova Zelândia, esse jogo de estreia é fundamental para a seleção de Vanuatu, para a Samoa também, né, que largue com uma vitória para já abrir vantagem nesse confronto, porque é uma competição de tiro curto. E aí a seleção de Vanuatu tem a seu favor. Além do seu zagueiro capitão, o único jogador profissional que tem uma influência muito grande nessa seleção, os jogadores que também foram muito bem, né, durante a Copa das Nações da Oceania, principalmente o Spoke Jack, né, o atacante que fez bons jogos, o próprio Tangis também entrou bem, o Saniel, mas o Spoke Jack, principalmente atuando como um ponta, fez boas partidas e é um jogador que também agrega a essa seleção. Então, não sei se eu estou deixando assim me levar pela empolgação pelo que a seleção de Vanuatu fez, mas eu acho que a seleção de Vanuatu chega com moral para buscar essa segunda vaga e já tem um desafio muito importante logo na estreia, tendo a seu favor um treinador que já conhece essa equipe, que mostrou um bom trabalho na Copa das Nações da Oceania, com pouco tempo de preparo, conseguiu mostrar a organização. A expectativa é que agora, com um tempo maior de preparação, a seleção de Vanuatu possa desempenhar ainda melhor. E do outro lado, a gente tem o Jazz Ebron, né, que foi um cara que chegou também um pouco antes dessa fase preliminar na Samoa, que mandava Ilhas Cook, e agora também tem mais tempo, né? Ele mesmo falou várias vezes em jogo de eliminatória, né, jogo de qualificatória para a Copa do Mundo, por conta das dificuldades enfrentadas contra a Samoa Americana e Tonga, que a gente não esperava. Agora é a hora dele oferecer essa dificuldade, né? É a hora dele ser a pedra no sapato, a pedra de tropeço, como já diria o poeta, na vida de Vanuatu, na Nova Zelândia e do Tahiti, tentar incomodar. Lembrando que a seleção da Samoa nunca venceu um jogo, né? Passando da fase preliminar, ela sempre veio da fase preliminar e nunca conseguiu vencer um jogo nessa fase de grupos. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Lembrando que a Samoa tem dois grandes, não digo pilares, mas duas notícias da última data FIFA que podem influenciar positivamente a seleção. Junto com o Brunei, a Samoa foi a seleção que mais saltou posições no ranking da FIFA, na última atualização, foram 7. Samoa ocupa o lugar 185 no ranking, para você pode parecer besteira, mas a Samoa, por exemplo, estava atrás das Ilhas Cook e da Samoa Americana, e agora ela volta a ficar na frente dessas seleções. E a gente sabe que para as seleções menores é muito importante você ganhar posições no ranking. E a outra vem do futebol feminino. A seleção sub-17 da Samoa foi vice-campeã da Copa da Oceania Feminina Sub-17 e garantiu vaga no Mundial do ano que vem. A gente vai ter a Samoa numa Copa do Mundo, sabe? Isso é um feito gigante para um país como é a Samoa. A estrutura do futebol, que é a Samoa, mesmo que a gente esteja falando do futebol masculino, isso influencia tudo, né? Essa questão organizacional. Se você acompanha um pouquinho das páginas do Facebook, das redes sociais, dos sites dessas federações, você vê como o futebol feminino e masculino estão muito interligados nesses lugares. Então, é uma notícia, uma sensação muito boa. Vamos ver o que isso reflete na Samoa, então, porque são várias dificuldades. Mas, de fato, eu concordo com você. É uma responsabilidade para a Vanuatu. Acho que você chega, querendo ou não, entre aspas, como a segunda melhor seleção do continente, né, pelo que apresentou e desempenhou na Copa das Nações da Oceania, você tem que dar um recado. E esse recado tem que ser deixado em campo agora, na briga por uma vaga na próxima fase. Lembrando, né, já deu a sorte de não pegar a Nova Zelândia no confronto, mas isso é papo para depois. A gente vai guardar essa primeira rodada. Lembrando, todos os jogos disponíveis no FIFA Plus. Então, se você quiser e estiver acordado de madrugada,
A gente vai ter os jogos na próxima quinta-feira, madrugada de quarta para quinta, 1h da manhã e 4h da manhã, Nova Caledônia, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão e Fiji. Depois, às 11h da noite da quinta-feira mesmo, dia 10, Nova Zelândia e Tahiti. E aí, à meia-noite do sábado, de sexta para sábado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, chama a criançada para assistir Vanuatu e Samoa para torcer pelo Juliano Chimelli, nosso treinador brasileiro. Um abraço para ele, inclusive, se ele conferir esse podcast. Como o Bernardo falou, dá uma conferida na nossa entrevista com o Juliano Chimelli, que ficou muito boa. Ele fala todos os detalhes aí sobre a chegada dele na seleção de Vanuatu, a realidade do local, enfim. A gente vê essa entrevista logo depois da Copa das Nações da Oceania, mas ficou muito boa. É o ContiCast 90, né? Para você procurar aí, achar aqui no nossa playlist, dá uma checada aí no podcast 90. Está no 107, então não tá tão para baixo assim, dá para dar uma buscada e achar. Tá certo, pessoal? Esse podcast é um pouquinho mais curto, são apenas 4 jogos. A gente volta para repercutir a rodada, mas antes disso eu confio em você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde Online, para você conferir toda a movimentação dessa rodada. A gente vai acompanhar os jogos, vai postar atualizações, resultados, curiosidades, enfim, que a gente conseguir acompanhar essas partidas. Também convido você a seguir aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, para acompanhar as novidades, para acompanhar aí os próximos podcasts. Como já falei, 106 sobre a convocação da seleção brasileira, 107 eliminatórias sul-americanas, 108 que está ouvindo eliminatórias da Oceania e o 109 sobre eliminatórias asiáticas. Então, maratona tudo aí para você, ó, sabendo tudo para essa data FIFA, tendo a prévia completa. E se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você apoia e ajuda a estrutura cada vez mais o nosso projeto. Bernardo Oliveira, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Você que também, né, além da Oceania, nosso setorista de Oceania também teve o privilégio de acompanhar essa convocação da seleção brasileira em loco, lá na Barra da Tijuca. E agora a gente fica na guarda, né, dessa rodada para a gente voltar depois acompanhando os jogos, acompanhando o que aconteceu de melhor nessas partidas. Forte abraço. Obrigado, Gabriel, mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui para falar sobre esse cenário de futebol da Oceania e deixando o convite para quem está nos acompanhando, né, que acompanha essas partidas que serão transmitidas, né, no próximo dia 10 e também no dia 12, né, os confrontos do Grupo A e do Grupo B. Daqui a 2 semanas, né, mais ou menos, a gente volta para comentar um pouquinho sobre essa primeira rodada e o que tivemos, né, desses jogos, enfim, começando, né, esse confronto das eliminatórias da Oceania. Exato. Fica o convite e você é nosso companheiro, nosso convidado para acompanhar tudo dessas eliminatórias, dessa data FIFA de outubro com a gente. ConteVerde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais!